A Wanda está gravando, então deixe-me... vamos ver aqui. Entrou alguém aí da organização. Bom dia a todos, todas e todes. Vamos dar início agora à mesa redonda, composta por mim, pela professora Olívia de Medeiros, sou professora do curso de História na UFT e do programa de pós-graduação em Cultura e Território, PPG Cult, também na UFT. A professora Rejane de Medeiros, professora do curso de Educação do Campo e professora também do PPG Cult, coordenadora do PPG Cult, e a professora Wanda, professora na Universidade Federal do Maranhão e do mestrado em Sociologia, também na UFMA. E nossa mesa hoje, ela tem o título de Mulheres Camponesas, Saberes e Tecnologias Locais, como estratégias de aprendizagem, e nós vamos tratar de pesquisas nossas que estão em andamento e que são pesquisas extremamente vinculadas à região e que têm um cunho extensionista, porque propõem, em alguma medida, pensar também e identificar também algumas tecnologias sociais e propor também algumas tecnologias sociais no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos. Eu vou projetar aqui o material, porque nas nossas pesquisas é essencial a localização e para situar também a audiência sobre as regiões, os territórios que estão sendo, onde estão sendo desenvolvidos os trabalhos. Um momento, sim. Gostaria que vocês me confirmassem se vocês estão vendo a apresentação. Estamos sim. Obrigada, então. Me foi incumbido de apresentar, digamos assim, a configuração territorial, a configuração espacial dos nossos trabalhos, E aí, a gente já tinha alguns mapas e a gente resolveu apresentar esses trabalhos, Então, todos os três trabalhos extensionistas e de pesquisa, eles são desenvolvidos na região dos vales do Rio Araguaia e Tocantins, que compreende 3 mesorregiões: o norte do Tocantins, o sul do Maranhão e o sul-sudeste do Pará. As relações entre essas 3 regiões que configuram, os vales do Rio Araguaia e Tocantins, elas são históricas, destacando-se, sobretudo, a influência migratória, entre eles, para a formação das principais cidades dos vales, por exemplo, Tocantinópolis, Marabá, todas essas cidades são tributárias de migrações do Maranhão, Conceição do Araguaia. Então, a articulação migratória desde o século XIX constrói uma rede muito bem configurada do ponto de vista histórico, social e, às vezes, até político, que é possível construir, do ponto de vista das pesquisas, das análises, uma georreferência a partir dos vales, Também há muitas relações em termos de cultura, no sentido da existência de uma tradição comum que é partilhada intersubjetivamente, ou seja, ela não existe uma partilha no sentido organizado, isso não é organizado, as pessoas não decidiram, ninguém pensou de forma objetiva em articular culturalmente esses grupos, mas ela está presente como uma rede também cultural, e que está vinculado à tradição do comum. A próxima, deixa eu me apresentar aqui da forma, só um minutinho, gente, para ficar melhor. Isso. Aqui a gente tem o mapa dos vales, Se dá para observar aqui que ele compõe, Aqui o Pará, o sul-sudeste do Pará, aqui está o Tocantins todo, mas a gente está se referindo mais só ao norte aqui do Tocantins, e o Maranhão.
Embaixo aí na legenda, está aparecendo várias cidades, não são todas, porque esse mapa foi feito para um fim didático, numa disciplina específica, então algumas cidades aparecem, outras não. Mas eu acho que dá para observar, né, dá para saber de qual região, né, nós estamos tratando. Então, os 3 trabalhos que serão apresentados aqui hoje, eles são desenvolvidos nessas regiões aqui, à exceção, no caso agora, do Pará. O sul-sudeste do Pará não está contemplado. O meu trabalho da professora Rejane, por exemplo, eles são desenvolvidos aqui, no norte do Tocantins, né, o meu, no caso, no norte, e o da professora Rejane no extremo norte. O da professora Wanda, na região de Imperatriz, mas no sul do Maranhão, já essa caracterização. Elas me pediram, né, foi acordado entre a gente, que eu faria essa pequena apresentação aqui da região. Então, o trabalho da professora Rejane são os modos de vida das quebradeiras, né, está localizado no extremo norte, no Bico, na região, micro-região do Bico do Papagaio, e mais especificamente, né, em São Miguel do Tocantins. E aí tá exposto aí, né, que ela possui 7.201 agricultores, essa região, né, composta por 25 municípios, e é uma micro-região dentro do Bico do Papagaio. E aí o mapa, né, está colocado aí o mapa da região, aqui é São Miguel do Tocantins, né, está relacionado com o Brasil e com o estado do Tocantins, para identificar o local do desenvolvimento do trabalho. Professora Wanda, o trabalho dela, o título é Território, Desenvolvimento e Cultura, também sobre as quebradeiras de coco, na Estrada do Arroz, Imperatriz, ou seja, está no sul do Maranhão, é um projeto, né, que foi contemplado pela FAPEMA, e ele tem o objetivo de compreender o ofício dessas quebradeiras, né, e dentro do contexto de uma presença das grandes empresas, né, na Estrada do Arroz, uma grande empresa na Estrada do Arroz, e pensar como é que é a repercussão disso no processo de reprodução de identidade dessas quebradeiras. A professora Wanda ainda não teve a oportunidade de confeccionar um mapa, então eu queria só situar, né, a audiência em relação às nossas localização das nossas 3 pesquisas, e aí eu passo agora para a minha apresentação em si, né. O título da minha apresentação são os cultivos das plantas medicinais das mulheres do assentamento rural Fortaleza, no município de Novo Olinda, estado do Tocantins, né, norte do Tocantins, e, mais especificamente aqui, eu quero deixar claro que esse trabalho aqui é um trabalho que eu estou desenvolvendo com uma orientanda de mestrado, a Leila França, ela está nos assistindo. Na verdade, não é a pesquisa de mestrado dela, já é uma pesquisa nova, que a partir do mestrado, nós identificamos, né, essa possibilidade e começamos a desenvolver já em uma outra direção. O João Vitor está apresentando uma tela. É possível você... João Vitor, você está apresentando a tela, João Vitor. Ele continua apresentando? Não, Olivia. Minha sugestão é que você saia da sua apresentação e retorne a ela. Retorne, né? Isso. Ok, Brás. Ana funcionou. Voltou? Voltou. Está no início da minha apresentação, gente? Ou está... Tá tudo ok. Tá no título da apresentação. Ok, obrigada. É isso mesmo. Então, o título é esse. E com a caracterização regional, né, a gente vai trabalhar, estamos trabalhando no assentamento rural Fortaleza, que é localizado no município de Novo Olinda, no norte do Tocantins, e na região dos vales, né, como essa macro-região que foi apresentada acima. Esse aqui é o mapa que a gente conseguiu confeccionar até agora, mas depois que ele foi confeccionado, a gente percebeu, eu e a Leila, que ele não atende às nossas necessidades, porque o
O assentamento, na verdade, o foco ficou o município de Nova Olinda, e a ideia não é essa. O assentamento ficou bem diminuto lá em cima, não dá para apresentar efetivamente o que a gente quer, o que a gente pretende. Então, a gente vai mudar isso, né, no momento oportuno, e esperamos ter a oportunidade de apresentar em outra circunstância um mapa bem melhor que esse. Como eu disse anteriormente, né, o projeto é desenvolvido por mim, né, pela Leila, que ela é professora e mestranda do PPG Cult, e pelas mulheres do assentamento Fortaleza também. Qual que é o objetivo? O objeto é compreender os cultivos e fazeres das plantas medicinais das mulheres nesse assentamento, né? E também registrar essas práticas, né? E como é que essas estratégias vão se compondo e vão construindo redes socioculturais entre essas mulheres no referido acampamento, nessa linha. Qual a perspectiva, né? Nós vamos trabalhar com os estudos da cultura do comum, porque a gente compreende que existe, né, está permeado nas práticas dessas mulheres essa sensação e essa experiência do comum partilhado, ou seja, elas partilham uma série de conhecimentos e de práticas e que, em determinado sentido, as constrói enquanto sujeitos sociais ativos dentro dessa sociedade, da sociedade contemporânea, e que as coloca como proponentes de soluções para suas próprias necessidades. Qual que é a abordagem? Vamos trabalhar com a abordagem transdisciplinar, por quê? Porque as detentoras do conhecimento são as mulheres, né? São elas que detêm o conhecimento sobre as plantas. Então, na pesquisa, na relação que nós buscamos, não é a de sujeito-objeto, mas de sujeito-sujeito. Metodologia interdisciplinar, estamos trabalhando com 2 campos, a etnobotânica, para o reconhecimento, né, levantamento e registro das plantas, e a história oral, porque é por meio delas e das visitas aos quintais que nós conseguimos apreender os significados desses cultivos. Nós estamos pensando também em termos de tecnologia social, e aqui a gente está usando o BAVA, né, porque o BAVA tem uma definição de tecnologia social um pouco mais ampla, e que serve bastante, eu acho que não só o meu trabalho, mas o trabalho das outras apresentadoras, porque ele vai dizer que dentro das possibilidades, né, de a gente pensar as metodologias, é tanto possível pensar a construção de uma tecnologia em si, né, mas é possível compreender também como as práticas das pessoas podem, por exemplo, melhorar a qualidade de vida, né? Então, pensar essas práticas como uma forma de tecnologia social, porque elas representam soluções. Algumas das práticas desses sujeitos, elas representam soluções, inclusive, de inclusão social dos grupos. E aí, eu acho importante isso, porque a gente amplia um pouco a noção e desfechtitiza a ideia de tecnologia, porque eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso, desfechtitizar isso aí, né? Tecnologia é algo mais amplo, mesmo quando a gente trabalha com tecnologia social ou com outras formas de tecnologia, acho que é interessante a gente começar a fazer essa reflexão. As análises dos dados, né? A gente entrevistou o assentamento tem 12 famílias, a gente entrevistou 5 mulheres, essas mulheres não são de uma única família, cada uma representa um núcleo familiar, e elas têm de 56 a 59 anos. A gente fez visita nos quintais, e nós identificamos 18 espécies cultivadas nesses quintais, conforme o levantamento a seguir. Isso aqui, gente, é um quadro que nós produzimos, tá? Na primeira coluna, a gente colocou o nome das plantas, né, atribuídos pelos moradores, pelas mulheres, no caso, e o nome científico. Colocamos as indicações do comum partilhado, ou seja, como é que esse conjunto de mulheres, entendeu, define, né, as indicações dessas plantas que elas cultivam. E colocamos as indicações farmacológicas e biofarmacológicas. Aqui não está aparecendo o rodapé, mas no rodapé eu faço uma explicação, eu e a Leila, dizendo que nós partimos da etnofarmacologia, ou seja, que é um campo que estuda como as plantas medicinais podem ser utilizadas dentro da farmacologia. E aí eles fazem testes químicos, né, farmacêuticos, dentro da biomédica também, ou seja, é um campo, mas não é a farmácia em si, a farmacologia, mas é a etnofarmacologia. Partimos daí. Qual foi a planta mais citada por essas mulheres? O poejo. O poejo, aumenta puleguim, foi a mais referida. Como
Qual característica terapêutica? O tratamento de febres e gripes. Na fala da dona Maria de Lourdes, ela diz, aqui é o poejo, é bom para febre. Criança que está com febre, você faz o chá. Então, ou seja, ela identifica isso, e não somente ela, né? São 3 mulheres dentro das 5, a primeira planta que elas fazem referência é o poejo. Aqui tem uma foto do poejo, né? Ele é parente, né, gente, da menta, parente do nosso hortelã, tá? Dentre os usos, né, medicinais que elas fazem, dentre as plantas, pelo menos 11 servem para esse tratamento aqui, tratamento de gripes e febres. É o poejo, o vique, o algodão, o alecrim, o arruda, a batata de porco, a capim-cidreira, a erva cidreira, o gergelim, a hortelã, a laranjeira. Todas elas servem para o tratamento de gripes e de febres. E todas essas plantas são cultivadas nos quintais, elas estão lá. Agora não dê para colocar as fotos aqui. Um outro dado importante é a questão das espécies, né, cultivadas nos quintais, que a gente agrupou por ações terapêuticas, as mais citadas. Então, no caso, a gente foi a ação anti-inflamatória, as afecções gastrointestinais e as ações cicatrizantes, depurativas, antibacteriana, ansiolítica e, respectivamente, aqui em relação, ou seja, a ação cicatrizante, a babosa, a depurativa, a batata de porco, e assim segue. Enquanto a gente estava pensando e conversando com elas e trabalhando nessa análise desses dados, a gente percebeu uma coisa que parece que já está, inclusive, assentado, né, nas pesquisas em relação à etnobotânica. A maioria das ervas cultivadas são aquelas para os tratamentos mais comuns e mais simples, que permite que essas mulheres, não necessariamente, em qualquer momento, vão a uma farmácia, ou tenham que ir a uma farmácia ou um hospital. Elas mesmas dizem, minha mãe não comprava nada, outra dizia, a gente não precisa ir na farmácia, aqui a gente resolve tudo. Então, tem esse sentido, né, de resolução, tem esse sentido, né, do resolver os problemas de saúde, ou seja, construir tecnologias, né, dentro da própria cultura, que permitam a resolução dessas questões. A dona Valmira mesmo, que é uma das nossas entrevistadas, ela vai falar da babosa, e ela relata para a gente que ela faz um comprimidinho de babosa, né, e aí, se isso aí não for tecnologia social, né, e ela vai dizer, olha, eu coloco a baba da babosa dentro na farinha de trigo, depois eu coloco para secar, depois eu deixo no sereno, aí é que está articulado, né? Duas coisas, a questão da tradição, mas também algo que não é só resistência, é algo que está colocado como uma demanda do presente dessas pessoas. E ela mesma vai dizer, não nessa fala, mas em uma outra fala que eu e a Leila temos, ela diz o seguinte, olha, gente, não tem como as pessoas tomarem a babosa, porque ela é uma baba, então nós tínhamos que encontrar um jeito dela ser ingerido. Então, para passar na pele, por queimadura, inclusive elas citam muito isso, é possível. Só que elas entendem, as mulheres reconhecem a babosa como um anti-inflamatório poderosíssimo. Então, quando é uma inflamação interna, tem que ser bebido. E aí eles criaram, né, ela criou, né, dentro da comunidade, essa tecnologia, uma forma de resolver um problema que elas acham que a babosa, enquanto ação terapêutica, poderia resolver. Estou terminando, gente. O uso do comprimido para a gente é um indício de uma tecnologia social. Essa solução de saúde, ela é proposta como uma forma de resolver um problema dentro da comunidade e que, como diz o Bava, está promovendo ou buscando promover, né, uma melhoria da qualidade de vida desses sujeitos. Ela tem uma ação terapêutica, a babosa, mas existe um processo que a própria comunidade criou para adaptar isso a um uso, digamos, mais amplo e necessário, ok? Quais são os resultados, né, da pesquisa? Ela está dividida em 3 pontos essenciais. Primeiro, a gente evidenciou que existe, sim, um domínio comum, pautado na intersubjetividade, partilhada por esses sujeitos de uma forma não organizada. E aqui entra o nosso papel enquanto pensar uma forma de construir uma tecnologia social com eles, né? A ideia é que a gente faça, a partir desses levantamentos, né, um catálogo simples, onde estejam catalogados os nomes, para que serve, né, as terapêuticas, as indicações, com fotos
entendeu? Porque nem todas as pessoas, né, são letradas, mas na família sempre tem um ou outro letrado, e a foto, ela ajuda no processo de identificação. Para que isso possa ficar para a comunidade, né, enquanto registro que não seja apenas a partir do quê? Da tradição intergeracional, que são os 2 domínios que nós concluímos até agora, que existem na construção do trabalho deles, que é o quê? O domínio da tradição intergeracional, que consiste no aprendizado e transmissão dos conhecimentos acerca das espécies, das ações terapêuticas e dos fazeres de preparação. Esse domínio, ele é constituído pela autoridade da tradição partilhada. Existe uma autoridade nesse saber, nesse conhecimento. E ele é sustentado nos saberes, esse domínio, e também é assegurado pela reprodução no contexto dos fazeres cotidianos, que é o quê? É um vizinho buscar a planta no quintal do outro, ou o vizinho já entregar, ele sabe, ele detém melhor como que faz um melado, como que faz uma garrafada de tal ou tal erva, ele já dá para o vizinho pronto, mas ele repassa esse fazer também cotidiano, às vezes uma vizinha vai na outra para saber como é que faz a garrafada. Então, é toda uma elaboração comum e partilhada, só que ainda sem uma organização, né? E aí talvez esse seja, né, o papel nosso, enquanto pesquisadoras, propor não organizar as práticas, mas organizar um material que possa, em algum sentido, servir à reprodução dessas práticas. E o domínio das soluções de saúde, que é muito importante. Os relatos dos entrevistados colocam em perspectiva sempre a ideia da eficácia do remédio natural. Em quase todas as falas aparece, é bom, é boa, é bom, nós sarava tudo. Isso delineia uma experiência sólida de resolução de problemas de saúde por meio das plantas medicinais. E é no domínio dessas soluções de saúde que nós concebemos que existem as possibilidades de pensar, né, essas práticas dessas mulheres como tecnologias sociais. E aí eu quero destacar uma coisa que eu acho importante, que é o que eu venho fazendo enquanto reflexão, eu e a Leila, que a gente tem que pensar, quando a gente trata de comunidades tradicionais, o nome tradição tem um peso muito grande, né? E, às vezes, isso acaba deslocando, né, a importância, o significado desses grupos para o passado. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso nesse duplo domínio de interligado, né, intercambiável. Existe o domínio da tradição intergeracional, que é resistência, é indiscutível, mas essas pessoas, baseado no que a gente está conversando com as mulheres, e em outras pesquisas também, essas pessoas não estão preocupadas só com essa questão da resistência, elas estão preocupadas em resolver questões do presente. Na verdade, a resistência e a manutenção cultural, ela tem uma importância na solução de questões imediatas de interesse do grupo. Eu acho que isso é importante a gente destacar e importante a gente investir em termos de pesquisa. Eu queria agradecer, como o tempo é muito curto, né, eu acho que tive que ser mais rápida, mas foi a primeira vez que eu apresento esse trabalho e grata pela oportunidade, a ProEx, né? Grata pela presença dos meus colegas, das pessoas em geral, e agradecer a Leila, né? Porque o assentamento é da pesquisa dela, as pessoas, é ela que conhece, e a pesquisa é nossa. Eu estou só apresentando o trabalho aqui para nós duas. Obrigada, gente. Bom dia a todos e todas, né? Eu sou Rejane, nós vamos fazer, cada um vai fazer o seu recorte na perspectiva daquilo que nós estamos pesquisando. Eu estou tentando abrir aqui porque eu pensei que já estava aberto. Bom,
Só um minutinho, que eu acho que eu não vou dar conta aqui, porque eu não sei por que esse slide aqui. Só um pouquinho. Regiane, bom dia. Eu sou da organização, você quer alguma ajuda? Agora consegui, obrigada. Por nada, disponha. Vamos ver agora. Está aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Já, né? Coloca no tela cheia, Regiane, no PDF, PowerPoint. Eu não sei mais. Embaixo à direita. F5. F5, isso aí. Apertou, foi F4. F5. Jesus amado. Acontece. Daqui a pouco ela volta. Bom dia. A gente não está te escutando. Regiane? Pessoal, aí tá mudo ou sou meu? Eu estou ouvindo também. Eu estou te ouvindo, mas não estou ouvindo Regiane. Eu também não estou ouvindo, Regiane. Será que ela desligou o microfone sem querer ou ela está se organizando? Estão me ouvindo? É a Regiane? Agora sim. Agora sim, Regiane, você estava falando antes? Estava. Não ouvimos nada, nadinha. Continuamos sem ouvir, Regiane. Fala. Filho, vai para onde? Continua sem ouvir? Não, agora a gente te ouve. Agora sim. E veio um slide? Sim, eu estou vendo o teu slide. Ok, gente, desculpe. Tem um probleminha aqui. Bom, gente, o meu trabalho é os modos de vida das mulheres quebradeiras de coco Babaçu e a produção de territorialidades no Tocantins, né? Então, é uma pesquisa sobre o mapeamento social dos babaçuais, que foi realizado na região do Bico do Papagaio, envolvendo especificamente uma área de babaçual na região. Bom, as reflexões aqui são resultados de pesquisa do projeto Cartografia Social, e a ideia foi dialogar com as mulheres, né, na perspectiva de que elas pudessem
narrar e nos mostrar os seus modos de vida, seus saberes e suas existências. O objetivo, então, buscou analisar os modos de vida das quebradeiras de coco Babaçu e a produção de territorialidades. Né? Essas locutoras são de Esperantina e São Miguel do Tocantins. São 2 municípios com grande incidência de babaçuais. Não é que os outros não têm, mas, em especial, a região do Bico do Papagaio, nós temos uma história de luta das quebradeiras de coco, onde elas se organizaram e na luta pela terra, acompanhando aí na década de 70 o padre Josimo e outras lideranças da CPT, da Organização dos Trabalhadores Rurais, e as quebradeiras de coco sempre estiveram juntas nesse processo. Né, porque também são sem terra, né? Então, essa ideia é mostrar que a região onde elas estão, né, que algumas são poceiras, outras já são assentadas, né, elas estão em disputa com fazendeiros e empresários do agronegócio, que tem destruído os babaçuais para a criação de pecuária, para a produção de pecuária, e aí criação de gado, né, enfim, e produção do capim. Então, é uma disputa nesse processo de cuidados, né, com os babaçuais. Por que isso? Porque os babaçuais significam e têm implicações diretas com as dimensões da vida dessas mulheres. Então, aqui, como a professora já mostrou, a professora Olívia, né, aqui é o mapa do Tocantins, e aqui é Esperantina, a última cidade do Bico do Papagaio, onde tem as nossas interlocutoras. Elas não estão organizadas no MICB, né, a maioria não estão organizadas, elas são de assentamentos, né? Enfim, são mulheres que vivem no seu cotidiano e não possuem organizações. Já em São Miguel, elas estão mais organizadas, que é no MICB, no Movimento Interestadual das Mulheres Quebradeiras de Coco. Aqui é o município de São Miguel, né? Onde tem aqui o município de São Miguel, e é onde tem o grande trabalho da dona Raimunda Quebradeira de Coco, que vai fazer 2 anos agora do seu falecimento. A sua grande contribuição para a organização das mulheres do Bico. Só para falar um pouco que esse trabalho é um trabalho da cartografia social, que a gente vem desenvolvendo desde 2015, e também é uma parte do trabalho do meu aluno do mestrado, Juscelino, que está trabalhando com os modos de vida das mulheres de São Miguel do Tocantins. Bom, essa micro-região aí do Bico do Papagaio, ela acompanha, assim, 25 municípios, né, onde tem como grande centralidade os modos de vida das populações que vêm em processos migratórios aí, né, desde o Piauí, Maranhão, né, e que eles vêm em processo de busca de terras comuns. Então, se a gente perguntar para eles como é que era a vida deles na década de 50, 60, né, 70, que chegaram nessa região. As mulheres, né, elas vão dizer assim, olha, a terra era comum de todos, ninguém comprava terra. A gente chegava e ficava na terra, organizava nossa casinha, nosso barraco, limpava a nossa terra para fazer a nossa roça, a gente fazia um mutirão para a gente fazer a broca, né, e fazer a plantação. Então, tudo era comum, né?
E aí é uma das práticas muito comum na população do bico do papagaio, em especial com as mulheres quebradeiras de coco. E quem são essas mulheres quebradeiras de coco? Bom, elas têm uma diversidade, assim, né, de identidades, elas têm múltiplas identidades. São mulheres que trabalham de forma comum, elas desenvolvem a coleta e a quebra do coco, babaçu, e o beneficiamento do fruto em comum, em grupos, né? Elas vão desde para os locais dos babaçuais, catar o coco, que quando ele cai, né? Elas pegam, então elas catam, elas saem de madrugada de casa, elas vão em grupo e catam o coco nas suas cestas, daqui a pouco eu vou mostrar as imagens, e elas cantam, né? E elas têm música, inclusive elas têm CD, chamado, o CD delas é As Encantadeiras, as quebradeiras de coco, que cantam e encantam, né? Então, assim, são várias músicas que elas produziram ao longo dessa produção de atividades do comum que elas realizam. Bom, essas mulheres quebradeiras de coco, elas estão entre Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará. Elas usam utensílios, como eu vou mostrar para vocês, machado, macete, né, que são pedaços de madeiras, enfim. Aqui é o modo de vida delas, né? São mulheres, veja, elas catam o coco, né, elas colocam no fundo de quintais, elas se sentam juntas. Essas aqui estavam juntas no dia, Dona Socorro e Dona Pedrina, elas estavam juntas. Essa daqui eu fui na casa dela, porque ela não estava com essas duas mulheres, mas você vê que na casa dela tinha o coco lá, né? E ela disse para mim: minha filha, eu já estou aposentada, mas o meu coco está aqui, porque eu produzo o meu azeite, o meu carvão, né? E os meus produtos ainda são do coco babaçu. E aqui é outra forma delas torrarem a amêndoa. E aí eu trouxe uma fala para dizer assim, daqui a gente tira como que essa comunidade, que ela é uma comunidade tradicional, porque são mulheres que já vêm com uma tradição de uma identidade de extrativista, né, de coleta de coco babaçu, que tem uma identidade, e essa identidade, ela é uma identidade de mulheres, e no nosso caso aqui é do norte do Tocantins. Bom, então a Dona Maria Luísa vai dizer assim, eu faço gostar de quebrar coco, gosto de quebrar coco no mato, gosto de sentir o cheiro da terra molhada, do mato, ver as palhas das palmeiras balançando com o vento, ver o cacho do coco cair no chão, gosto de fazer carvão, cozinhar com carvão, me parece a comida fica melhor, me sinto bem tirando azeite de coco, o cheiro me lembra a minha mocidade, me lembra da minha mãe que já morreu, só lavo meus pratos com sabão de coco, dá mais espuma. Esse sabão comprado, né, ela diz, esse sabão que compra no supermercado, ele não é bom. Quando eu estou no mato, eu não penso em mais nada. Parece que eu fico mais tranquila, minha cabeça esfria. É muito bom. Gosto de suntar o silêncio dentro do baixão da Quinu. Então, assim, nessa fala da Dona Maria Luísa, de São Miguel, ela vai dizer dessa produção que elas realizam, né? Que elas realizam para apanhar o coco, fazer o azeite do coco, e como essa reprodução e resistência e reexistência ocorre nesse território e como que elas produziram e continuam produzindo territorialidade. E essas territorialidades, elas são a base de tecnologia, que nós podemos dizer tecnologia social, porque elas produzem o azeite, elas produzem o sabão, sem necessariamente usar nenhum produto químico, sem devastar, sem derrubadas, sem queimadas,
enfim, sem destruir a natureza e com a proteção e protegendo os babaçoais. Bom, aqui é a região que a gente chama região ecológica dos babaçoais. Essa região ecológica, né, surge a partir dessa grande pesquisa em rede, em diversos estados, para esse projeto de cartografia, onde aí elas começaram a dizer, então é legal, é ecológica, porque é uma região que tem muito babaçu, e é uma região que a gente protege. Então, essa ida delas aqui, né, ela vai buscar isso. Bom, nessa região dos babaçoais, é uma região de transição da amazônica, encontram-se povos e comunidades tradicionais, como eu já havia dito, no caso das mulheres quebradeiras de coco. Aqui a gente vê, né, como que é a região, aqui é a casa delas, que elas ficam em meio aos locais que elas escolhem para sentar, né, e quebrar o coco lá mesmo, nas terras dos babaçoais. Aqui elas contam suas histórias, aqui elas conversam sobre as suas vidas, contam as suas dores, né, mas contam as suas alegrias também, né, e criam as suas poesias e as suas músicas. Bom, esse saberes e tecnologia local das mulheres quebradeiras de coco, né, é um compartilhamento de saberes para lidar com a produção, o beneficiamento e a comercialização dos derivados do babaçu. As quebradeiras de coco, elas produzem artesanato, sabonete, sabão, massa de babaçu, azeite, carvão, vegetal, óleo e resíduo para a ração animal. São produtos naturais, elaborados sem o uso de conservantes e de agrotóxicos, como eu já disse. A professora Wanda, eu acho que ela vai se deter um pouco nessa questão aqui, que foi o que a gente combinou. Bom, aqui, né, os produtos que são, o coco, né, a amêndoa, tudo do coco tem a sua utilização. Portanto, isso é uma tecnologia a partir dos saberes de produção dessas mulheres e que produz, desde alimento para suas famílias, trocas entre as mulheres e as famílias e a comercialização dos seus produtos. Eu estou concluindo. Aqui é a quebradeira de coco fervendo a massa da amêndoa para transformar em azeite, e aqui o azeite de babaçu pronto. Aqui, né, a amêndoa do babaçu, aqui é que é a forrageira, né, aqui não é só porque eu coloquei outra foto para mostrar que ali tem uma mulher, né, de mais idade, mas aqui tem outra, que é a sua filha, que também dá continuidade a esse processo. E aqui é uma forrageira, onde elas já desenvolvem, então, a moagem, a trituragem da sua amêndoa para fazer esses produtos, e facilita um pouco a sua vida. Bom, instrumentos de trabalho das mulheres, aqui é o machado, né, o macete, elas batem, né, então aqui o coco, o babaçu, o macete e o machado. O trabalho junto com as quebradeiras de coco, também ele teve como objetivo mapear as organizações sociais e a incidência dos babaçoais na região ecológica. E o resultado da pesquisa elaborou um mapa, né, porque esse mapa foi desenhado por elas, para dizer qual que era a região que tinha incidência de babaçoal e onde que essas quebradeiras estavam. Por quê? Porque os projetos do agronegócio diz que naquela região, nas regiões dos babaçoais, não tem nenhuma população. Então, elas solicitaram a cartografia, que é um projeto, né, que é núcleos e uma rede de pesquisadores, que pudesse contribuir com ela para fazer um mapa social das quebradeiras de coco, da região ecológica, para dizer, olha, nós temos um mapa que diz onde nós moramos, né, e onde nós vivemos. Então, aqui é a nossa região ecológica dos babaçoais. Aqui tem mulheres, né, é ruim assim, porque ele é pequenininho, não dá para ver, mas
Esse mapa, ele vem desde os desenhos dos Corocris, onde as mulheres desenham, onde tem cada mulher, onde tem as organizações, as Mobip, que fica no bico, né? Aí aqui tem Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Então, assim, esse corredor ecológico, né, dos babaçuais, tem as mulheres quebradeiras de coco, seus saberes e suas resistências. Então, essa é a grande questão do nosso projeto, e o resultado é que a pesquisa mostrou que 27 milhões de hectares de babaçuais estão aí, e consiste em um instrumento de mobilização, esse mapa, né, reconhecimento para as quebradeiras de coco, e indica que os babaçuais se renovam, ressurgem e resistem às práticas de devastação pela derrubada, queimada e envenenamento dos babaçuais. O mapeamento da visibilidade a estas situações socioambientais e da floresta do babaçu. O mapa é um instrumento de tecnologia social de resistência das mulheres. Então, eu concluo aqui e estou à disposição, espero que não tenha passado muito tempo que eu já ainda me atrapalhei, mas é dizer que eu fui desde os saberes que essas mulheres compartilham, né, desenvolve na produção dos comuns dos seus territórios e nessa elaboração do mapa como resultado de uma tecnologia para que elas possam se defender e juridicamente elas já se defendem contra o agronegócio e os seus grandes empresários. Obrigada, gente. Ok. Bom dia, todos me ouvem. Bem, eu vou dar continuidade, eu também serei breve. Eu vou só contextualizar rapidamente essa pesquisa, apesar de Olivia já ter feito isso. É uma pesquisa selecionada no edital 2018 da FAPEMA, e a previsão da gente encerrar o relatório final agora em dezembro de 2020. Por conta da pandemia, a gente conseguiu prorrogar por mais 6 meses, então eu vou estar finalizando de fato a pesquisa em junho de 2021. Basicamente, essa proposta de projeto, ela surgiu como um desdobramento de várias questões que já vinham me angustiando. Em 2013, final de 2013 para 2014, a Suzano Papel e Celulose, ela inaugura a sua unidade industrial na Estrada do Arroz, né? E esse fenômeno, que na verdade ele se efetiva em 2013, mas ele começa a acontecer bem anteriormente, lá por volta de 2008, é quando a empresa começa a adquirir terras na região da Estrada do Arroz, causa profundas modificações socioespaciais, tanto na zona rural do município de Imperatriz, quanto na sua zona, quanto na sede municipal, né? E essas mudanças não tinham como a gente ficar imune a elas, não tinha como a gente fechar os olhos para elas, né? Então, assim, a cidade ficou profundamente mais habitada, a cidade ficou mais violenta, você percebeu um movimento diferente na cidade, por conta do fluxo migratório das pessoas que vinham, né, em busca de melhores condições de vida, leia-se sobretudo trabalho, por conta desse empreendimento. Tá. Então, por trás disso, tem todo um discurso do desenvolvimento, tem toda uma propaganda da mídia, do Estado, né, tratando esses empreendimentos como soluções, né. Então, e na zona rural, né, a Estrada do Arroz, ela fica a cerca de 40 minutos, né, se você vai de carro, da sede municipal. Ela está asfaltada agora, em 2011, começou o processo de asfaltamento, que foi concluído em 2016. Até então, a estrada não era asfaltada, era muito difícil transitar nela. E nessa estrada, né, a Estrada do Arroz é um percurso, né, infelizmente eu ainda estou na confecção do mapa, é um percurso que, se você sai de Imperatriz até Cedelândia,
que é o próximo município, você tem cerca de 12, 13 povoados, todos, né, sobrevivendo do extrativismo, da caça, da pesca, né, o que a gente chama, né, de que as pessoas que moram na estrada, elas são camponeses ou têm uma memória camponesa, né. Então, eles começaram a ocupar aquele espaço por volta da década de 40, já migrando, né, de conflitos por terra aqui mesmo no estado do Maranhão, e aquelas terras na década de 40, elas eram consideradas terras devolutas, né, então não eram terras ocupadas, né, e as pessoas foram chegando, foram fazendo roças e foram ficando. No relatório, a gente vai fazer uma espécie de histórico do processo de apropriação daquelas terras, que começa pela década de 70, com a pecuária, o cercamento, e uma série de movimentos que em 2008, quando a Suzano começa a adquirir terras na região, a gente fala que esse processo ele não inaugura o processo de expropriação dessas pessoas da terra, mas ela causa né, acirra o conflito pela terra e a privatização, né? Então, o relatório, ele vai só contextualizar essas questões anteriores, mas nós estamos mesmo muito preocupados em compreender como é que as quebradeiras de coco, porque nesses povoados, todos eles têm quebradeiras de coco. Elas também não estão associadas ao MIC-CB, e em muitos povoados elas nem estão associadas entre si, né, elas trabalham, né, individualmente. Alguns povoados possuem associação, Petrolina, a Coquelândia e São Félix têm associação de quebradeiras de coco hoje, né? Então elas tentam trabalhar em rede, mas é também um trabalho muito fragilizado por conta que elas não têm uma tradição de trabalhar em cooperativas, né? Então é muito difícil entrar no ritmo de um trabalho cooperativo, mas elas tentam. Então, elas vivem, são mulheres, né, são mulheres jovens, são mulheres avós, são mulheres solteiras, são mulheres casadas, elas não dominam, né, o que eu chamo da linguagem escrita, isso é um dos elementos fortes que no resultado do trabalho vai aparecer para a gente como um elemento que faz com que a empresa tenha um certo processo de dominação sobre elas nas negociações em que eles fazem, e elas não vivem da coleta do coco, mas elas complementam a renda, né? Então, em todos os povoados, essas mulheres sempre têm um dia para ir tirar o coco, para fazer o seu óleo, para fazer alguma coisa, para vender ou para uso pessoal. As que estão em associações, nos 3 povoados que eu citei, elas têm um trabalho mais organizado em relação ao coco, mas ainda assim, elas fazem outras atividades, né? Algumas delas são funcionárias públicas no município, outras são apenas donas de casa, enfim, elas vão, de uma forma muito criativa, elas vão criando formas de sobreviver, e o coco é fundamental nesse processo. Em 2008, quando grande parte das terras que estavam com pequenos fazendeiros na Estrada do Arroz, elas são vendidas para a empresa, essas áreas, elas servem para construir a base industrial da empresa, ou elas vão virar áreas de reserva. Virando áreas de reserva, elas não podem mais acessar, né? Ou elas precisam de um mecanismo muito mais elaborado, né? Permissão da empresa para acessar. E isso faz com que modifique todo o processo de acesso aos babaçoás que elas tinham antes. Porque mesmo eles estando privatizados em pequenas fazendas, né, havia uma negociação com o fazendeiro para que elas pudessem acessar. Claro que esse acesso já era todo modificado, já não podia quebrar o coco dentro do mato, porque a casca do coco machuca, né, a pata da criação de gado, enfim. Mas aí haviam negociações, e essas mulheres ficaram desde a década de 70, quando essas terras começaram a ficar privatizadas, a praticar o ofício da quebra do coco, com muitas alterações no processo, mas ainda assim, né, trabalhando com ele. Quando a empresa chega, além de privatizar essa terra e parte dela ser transformada em área de reserva, um outro fenômeno que acabou tendo uma profunda modificação nas relações de trabalho na estrada é o desejo do emprego formal.
Então, um dos elementos do discurso, né, que acompanha a empresa, chegando não só na estrada, mas a Imperatriz como um todo, nessa região como um todo, é a ideia de que as pessoas iam conseguir melhorar de vida porque elas teriam um emprego. Isso foi extremamente impactante na estrada, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a desejar trabalhar na fábrica, né? E esse desejo de trabalhar na fábrica, ele de fato se efetivou nos 3 primeiros anos, que era quando eles estavam fazendo a parte física, né? A feitura, né? Da parte física mesmo da unidade industrial. Passados os 3 anos, essa mão de obra que não era qualificada e que trabalhava em serviços, né, considerado braçagem, e que também não pertencia à empresa, porque era tudo terceirizado, ela foi dispensada. E quando ela é dispensada, que volta para as atividades laborais de antes, fazer roça, caçar, pescar, essas atividades já estavam profundamente comprometidas, por conta, né, da apropriação da terra. Então, não teve como fazer essa volta, né? Não teve como voltar para fazer a roça, porque não tinha mais a terra para fazer roça. Não teve como pescar, né? Porque uma das grandes reclamações dos pescadores da estrada é que diminuiu bastante a quantidade de peixe e também que há um processo de contaminação das águas por conta dos resíduos que voltam da empresa. Eu estou falando a partir do ponto de vista, né, dos camponeses das quebradeiras de coco da estrada. A empresa, oficialmente, ela sempre nega, né, essas afirmações e sempre se afirma como uma empresa ambientalmente correta. Mas a experiência de quem mora lá deixa um pouco de dúvida em relação a essas afirmações por conta dos riachos que secam, por conta do cheiro da qualidade da água, por conta das plantações nos quintais que morrem, ou que já não dão os frutos que davam antes. Então, há uma série de mudanças, né, naquele ambiente que elas escapam, por exemplo, à nossa perspectiva de entendimento, né, por conta de que não é a nossa área, né? Então, eu venho da área da antropologia, e todas as vezes que eu vou à estrada, tem sempre uma demanda muito grande de questões em que eu não posso atuar por conta que eu não sei por que o caju não está mais dando, por que o riacho secou, enfim, são muitos os problemas decorrentes da presença da Suzano na Estrada do Arroz. As quebradeiras de coco, né, elas é o segmento que eu mais acompanho, que eu olho de perto do ponto de vista delas, né. Elas fazem parte hoje do que chamam do Conselho Comunitário. Esse Conselho Comunitário, né, da Estrada do Arroz, ele reúne representantes da empresa e reúne também quebradeiras de coco de lá da região e da reserva extrativista do Siriaco, que já é município de Cidelândia, mas que também tem profundo impacto da empresa. Decisões importantes são tomadas no interior desse conselho, e ele é profundamente valorizado pela empresa por conta que a sua maioria é composta por representantes das comunidades. A questão central nesse conselho é que é uma parte importante da pesquisa, e um dos objetivos específicos era compreender como é que é essa relação entre empresa e comunitários no que refere, né, às decisões que são tomadas. Como eu mencionei antes, as quebradeiras de coco, elas são mulheres socializadas dentro de uma lógica da oralidade. O trato que se dá no interior do conselho não privilegia a lógica da oralidade, mas a lógica da escrita, né? Então, as mulheres ficam sempre num processo de não entendimento do que está acontecendo, do que está sendo dito. E esse não entendimento faz com que elas acabem, muitas vezes, concordando com decisões que não está claro para elas, né? Não está claro para elas porque o processo de socialização delas, né, não é aquele. Eu demorei um tempo para compreender, porque no imaginário geral, né, quando você tem uma conversa fora do âmbito acadêmico, quando você está conversando com as pessoas sobre esse assunto, o imaginário geral é de que as quebradeiras de coco da Estrada do Arroz, elas estão colaborando com a empresa, né, que elas abreviaram um possível contato com o MIC-CB, ou seja, romperam esse contato, porque elas preferiram negociar com a empresa.
E as considerações que eu tenho chegado agora é que não, né, que não é dessa forma, não é isso que vem acontecendo. Na verdade, a Estrada do Arroz era um território completamente esquecido pelo Estado, de políticas públicas, de saúde. Até hoje, a Estrada do Arroz não tem escola de ensino médio, os jovens precisam deslocar para a Imperatriz. O problema de quando as mulheres precisam ter filhos, elas precisam vir para a Imperatriz também. Então, você tem uma série de questões de ausência de políticas públicas na estrada, que quando a empresa chega, né, fazendo promessas de melhorias de vida, os principais agentes que dão confiança para essas promessas são as mulheres, porque são as mulheres que estão à frente dos problemas corriqueiros, cotidianos da família, do dia a dia, né? Então, elas conhecem profundamente as limitações que elas passavam, e o discurso ele é muito bem elaborado. O discurso de gerar emprego, o discurso de fazer uma escola, porque na época foi prometida uma escola técnica lá na Estrada do Arroz, e isso foi extremamente valorizado pelas mulheres, porque seus filhos não teriam que sair mais, né, fazer esse trajeto longo e custoso até a Imperatriz para estudar. Então, foram muitas promessas, né, que elas acreditaram, e não podemos acusá-las de ter acreditado nisso, porque elas não tinham, né, esses serviços não tinham, e elas achavam que teriam. Então, assim, houve uma crença muito profunda no início, mas isso não aconteceu só com as mulheres da Estrada do Arroz, né? Isso aconteceu com muitas pessoas, inclusive na cidade. As pessoas acreditavam mesmo que uma empresa como a Suzano poderia trazer desenvolvimento, né? Desenvolvimento no sentido de qualidade de vida, desenvolvimento no sentido do bem viver. E a gente sabe que não, né? Na verdade, nós sabemos que essas empresas, elas estão na contramão do que nós entendemos como bem viver, como qualidade de vida. Então, esse é o contexto geral da pesquisa, né? Ela está em andamento. Eu tive dois bolsistas nesse processo, o Isaías Melo e o Daniel Figueiredo, que me ajudaram na coleta do dado logo no primeiro ano. Depois a bolsa encerrou e eu fiquei, né, fazendo o processo. Agora eu estou sem bolsistas no processo, porque por conta dos prazos ficou tudo, e a pandemia ficou um processo bem indefinido, difícil de tratar, mas os dados estão coletados e eu estou no processo de organização do relatório, e é bem interessante perceber o quanto que essas mulheres elaboram diferentes formas, né, de resistência, que às vezes se confundem com colaboração. Às vezes parecem que elas estão colaborando com a empresa, às vezes parece que de fato elas adentraram a lógica da empresa, mas não. É bem interessante pensar que essas mulheres, elas estão engendrando formas, né, as formas que elas podem para estarem no processo, né, para estarem inteiradas do que está acontecendo, para estarem, pelo menos, sabendo o que está acontecendo, porque isso é crucial para o próprio processo de sobrevivência dela. O problema é que a empresa funciona a partir de uma lógica e elas funcionam a partir de outra lógica, e isso tem sido um instrumento, né, que tem dificultado a ação dessas mulheres, né? Então, elas permanecem em luta, elas desenvolvem formas de estar nesse processo, mas elas não transitam com muita habilidade, né? Quando elas estão em presença da empresa, quando elas estão no interior das reuniões, é perceptível a dificuldade que elas sentem de se expressar, de falar e de expor suas ideias. E quando elas estão no seu universo, né, quando elas estão na quebra do coco, na cata do coco, você percebe toda a potência dos saberes dessas mulheres, e é o alto grau de tecnologia que essas mulheres dominam no reconhecimento do território, né, no controle do tempo, em saber quando é que o coco é bom para isso, quando o coco é bom para aquilo. Então, assim, eu tenho tratado a ideia de tecnologia dessas mulheres no sentido de que há muito saber, né, há muita sagacidade implícita nesses processos de reconhecimento, de como saber lidar com o coco, de saber que o coco é bom para isso ou é bom para aquilo, assim como
uma potência muito grande na disposição de tratar com sujeitos que vêm de um mundo completamente distinto para elas, e ainda assim elas não se ausentam desse debate, né? Não importa muito a forma como elas estão nesse debate, mas a disposição delas de estar nesse debate, mesmo reconhecendo que a condição delas nesse debate é de assimetria, né? Mas elas estão lá, né? Elas não faltam às reuniões, elas atendem aos chamados, elas estão sempre dispostas a tentar resolver os problemas que para elas são problemas completamente novos, são extremamente, um desafio muito grande para ela chamar uma reunião, fazer uma ata, ir no cartório, né, registrar uma ata de reunião, então assim, e elas estão dispostas a aprender a fazer isso, então eu tenho percebido muita potência nessas mulheres de não, apesar de ser mulheres mais velhas, de 50, 60 anos, elas estão dispostas a aprender, a dialogar com esse universo novo que chegou e que impõe para ela mudanças profundas na sua forma de agir. Caso isso não aconteça, elas estão ameaçadas de deixar de fazer o que elas sempre fizeram, que é lidar com o coco. Que é ir para o babaçoal, é quebrar coco, é fazer azeite, é fazer sabão, é fazer mesocarpo. Então, assim, eu encerro por aqui e eu não sei se a gente tem tempo para conversa, enfim, mas eu estou aberta ao debate e para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Infelizmente, não temos. Eu acho que não temos tempo para o debate, que me parece que a sala vai ser usada para o minicurso, foi o que eu entendi aqui no chat. Seria interessantíssimo se tivéssemos, né, esse espaço para conversar. Eu sei que tem, pela quantidade de pessoas que nós temos, né, temos 75 pessoas, tem alunos do ensino médio entre a gente, do ensino fundamental, mas em uma outra oportunidade, nós, né, Wanda e Rejane, não faltará oportunidade para nos reunirmos e falarmos desses temas que são tão caros a nós, teremos um espaço maior de abertura, né, para o diálogo, que é importante, né, mais do que a gente falar, trocar, né. Mesmo porque a gente não consegue trazer quase nada da pesquisa em relação ao tempo, né? 3 pessoas com 3 pesquisas diferentes, então... É isso, mas a gente agradece, né, meninas? E dizer que é um prazer estar dialogando aqui, na verdade, apresentando, né, as nossas pesquisas, porque nós não estamos dialogando com as pessoas que estão aqui. Então, é isso, né, agradecer a ProEx, né, pela organização do evento, a Santana, o evento está muito bem organizado, a gente está tendo oportunidade de dialogar, de ouvir pesquisas, né, de estudantes, de iniciação, então eu acho que é isso, né, agradecer aos alunos, né, da Escola Antônio Carlos de Franca, que estão aqui em peso, a diretora da escola, os alunos também do IFTO que eu vi, da Universidade Federal do Maranhão, que eu também vi alguns, né, e da própria UFT, aos colegas do PPG Cult e de outras instituições também. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Olívia. Obrigada, Rejane, né? Vamos conversando por aqui. Obrigada à organização da atividade, professora Santana, né, pela organização aí, pela sua grande criatividade, e ao seminário de tecnologia aí de Grupi, que está nesse trabalho. Então, obrigada a todos e todas. Tchau, gente. Abraço. Tchau, gente. Tem alguém perguntando o nome da palestra. Não, menina, foi muito bom ouvi-las. Só um minuto. Parabéns. Eu vou colocar o nome da palestra aqui rapidinho. Obrigada, Kênia.